Prazer. Olá, Marco, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia no Portal Articute. Primeiramente, uma honra estar falando com vocês, exaltando o melhor do cinema nacional, falando sobre Paterno, cinema nacional de qualidade. Que bom que agora vai chegar ao grande público e muito obrigado por nos receber aqui, tá certo? Serei bem breve nas minhas perguntas. A Uhum. gente que agradece por Pronto. você ter vontade de, de divulgar o nosso trabalho, do trabalho do Lordeiro, que é um diretor vocês conhecem já e vão conhecer cada vez mais. Vamos lá. É isso. Obrigado. Marcelo, minha primeira pergunta é para você. Paterno, ele é um filme com várias camadas e muitas nuances. Ele é um filme que aborda legados, paternidade, fala sobre a cidade. Eu queria saber de você o que te motivou a contar essa história agora. Então, não é bem agora. Eu fui no Carnaval em 2017, Eu mas tinha cabelo ainda. é, não era, Brincadeira. não era tão grisalho. Brincadeira. Mas é um misto de coisas, assim. Primeiro que assim, tinha uma vontade de trabalhar com um personagem que não fosse um herói clássico, mas que tocasse ali em uma construção de um anti-herói. Queria muito trabalhar com um gênero meio trágico. Eu tinha muita vontade de trabalhar com um personagem com uma fase de vida um pouco mais avançada, assim, sei lá, de 50 anos para mais, e tematicamente tinha essa vontade de falar sobre cidade, que era um tema que já transcorria muito, mas e como me aproximar desse anti-herói, assim, em termos de como é que eu entendo, me aproximo dele e minimamente crio uma empatia por ele. E aí tem muita coisa de um personagem que tinha um sonho que foi negligenciado por ele para entrar nesse esquema dessa família, dessa nobreza pernambucana, sabe, e uma família de empreiteiros, e como isso cria um legado que às vezes os participantes dessa família não querem fazer parte, mas acabam fazendo. Como é que isso mexe na mente desse personagem, nas motivações e no desejo dele, sabe? É bem por aí. Perfeito. Marco, minha próxima pergunta é para você sobre o seu personagem. É um personagem que ele é dividido entre o legado do pai e a relação com o filho, né? Como você construiu essa tensão interna e houve algo pessoal que você trouxe para esse papel? Você poderia compartilhar, por favor? Não, o pessoal a gente sempre traz, né? Não tem jeito. A gente é filtro um pouco dos personagens também, né? Mas é claro que a minha relação com, por exemplo, eu tenho um filho quase da idade, ou da idade Deus do céu, deu um branco, fala pra mim. Do Guga, do Guga. O do Guga, isso, meu Deus do É. céu, que loucura, desculpe. Então então é claro que você vai lá e, de alguma forma ou de outra, você se sensibiliza, né, por isso. Mas, ao mesmo tempo, o personagem não é um cara muito assim, né? O que eu acho bacana em termos dessa relação paternal é que, de uma certa forma, há uma libertação desse filho, né? Isso é muito interessante o que acontece no filme. Talvez de uma forma um pouco não categórica, mas muito, talvez até alegórico o negócio ali, né? Muito Uhum. trânsito, isso é muito interessante. A questão do personagem, eu acho um personagem muito dúbio em vários momentos, mas na verdade é que ele interrompe mesmo um sonho, como o Lordeiro falou, e é um filme visto pelo ponto de vista da burguesia. Isso eu acho muito legal, é, porque a gente tem muitos filmes já narrados pelo outro ponto de vista, e a gente está começando a fazer cada vez mais filmes que denunciam o autoritarismo, denunciam uma série de coisas, mas visto pelo opressor, né? Então, eu acho que, de alguma forma, ele transparece mais, ele deixa mais claro. E isso, o personagem é muito rico nesse sentido, sabe? De nuances e tal. A minha inspiração maior mesmo é o roteiro. Roteiro, eu ensaiei com o Léo, com o Marcelo. São pessoas que sabem muito bem. O Marcelo sabia muito bem o que queria do filme. Isso é bastante legal, assim, para mim foi muito bom, porque normalmente a gente vai procurando muito junto, não que a gente não tenha procurado nesse filme também. Claro que eu Uhum. interferi, mas não muito menos do que nos outros. Era muito clara o que o Marcelo queria, entendeu? Falar com esse filme, ou discutir, na verdade não é falar, não, é discutir, levantar essa poeira, né, e tem uma coisa ali da questão da moradia, né,
como Uhum. vai sendo expulso, como ele faz, ele provoca, né? Como esses caras que vêm dessa cultura burguesa, opressora mesmo, eles passam com tratores, não tem nem muita ideia de que estão fazendo isso, para além do fato da maldade, claro. Então, eu acho que tá lá, o roteiro e direção mesmo. Me provocou muito nesse filme e fomos atrás. Uhum. Ah, Muito desculpe. bom. E um elenco espetacular, cara. O elenco desse filme, que o Marcelo ficou lá pegando em vários lugares do país, assim, do Nordeste, em Minas, foi muito bom para mim também, porque foi isso também para a gente nos inspira muito a relação com o outro, ouvir o outro personagem, né? E só ouvia coisas interessantíssimas. Tem um momento do filme que eu falei, meu Deus, isso não vai dar certo, deu muito certo, porque são atores muito importantes. Hoje em dia já estão bem conhecidos aí e tal, mas são atores espetaculares, assim. Então isso também me ajudou muito. Desculpa, eu me alonguei. Não, sem problemas, foi ótimo. É, Marcelo, sobre a linha do tempo do filme, como você falou, o filme foi rodado em 2017, ele foi finalizado em 2022 e agora chega a grande estreia comercial em 2025. Ao longo desse tempo, o Brasil ele mudou muito. O que você acha que Uhum. o filme tem a dizer hoje que talvez não dissesse quando você filmou ele? Então, o filme, enquanto produção cinematográfica, ele passou por diversos desafios, assim, né? Que são duas eras dois governos que, enfim, cagavam para a cultura, assim. Eu falo isso muito abertamente, porque todo mundo passou por isso. Sim. Isso dificultou um pouco o processo do filme, mas de alguma forma, não sei, eu acho que quando o filme tem o que é falar, eu acho que ele se torna um pouco atemporal, né? Então, eu acho que o filme fala sobre, enfim, esses poderosos que, de alguma forma, manobram o seu poder e o dinheiro e para levar para a cidade e os habitantes para o caminho que eles querem. Mas, de alguma forma, também o filme tem uma vontade de uma construção ética assim, muito grande para superar essas fases, assim, que é uma coisa que é muito do país da gente, né? O que que a gente passou de 2017, quando a gente filmou, até agora, em termos de vontade de país, assim. Então, o filme, por mais que eu esteja tratando sobre esse lado, essa vilania, né? O que me interessa muito é o gesto de alguns personagens que se colocam contrários a isso, sabe? Se tentam defender essa alma e essa vontade enfim, de ser bom ou de fazer o bem para tentar confrontar isso, sabe? Por mais que o contexto seja adverso, assim. Então, acho que o filme tem muito isso, assim, sabe? Eu acho que ele permanece com isso, de alguma forma. Muito bom. Marco, queria que você recordasse e revivesse na sua lembrança nesse momento como foi os processos de gravação no ano de 2017, que Paterno se passa no Recife, né? Queria saber como foi filmar numa cidade tão viva e ao mesmo tempo marcada por tantos contrastes. Você poderia compartilhar, por favor? Você vê o contraste ali na praia, né? Ali a gente, o local onde se discute é muito familiar ali para quem é de Recife, né? Eu conheci Recife mesmo com esse filme. Ao mesmo tempo, como a gente trabalha muito, eu fiquei muito isolado num hotel ali em Boa Recife viagem. e não tinha, em Boa Viagem eu não tinha nem condições, não tinha tempo nem de conviver muito com as pessoas. Então, de alguma forma, isso foi legal também. Então, eu saía andando a pé pela cidade, ia comer nos lugares diferentes. Teve um momento que eu queria muito ter encontrado com o Claudão, mas aí que não deu tempo. Ele foi até a filmagem ali, né? Ele Uhum. nos procurou bastante ali, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, assim. E conheci muita gente desse grupo cinematográfico é, pernambucano, que é muito interessante, assim, né? Porque há uma colaboração ali, que isso é espetacular, que eu não vejo muito em São Paulo, eu vejo muito no Rio. E lá esse negócio do Recife me pegou muito, assim. E
É isso, pá. A gente, nesse ano, para você ter noção, eu fiz 3 longas como protagonista. Eu fiz um em Curitiba, que é o Lamento. Fiz o Rasga Coração, no Rio Grande do Sul. Esse no Recife. E eu não lembro qual que eu fiz em São Paulo. Eu fiz 4 longas num ano. Então foi uma coisa muito legal, que eu percorri e vi as diferenças, né? Entre lugares, assim. Eu filmei em Porto Alegre. Porto Alegre é muito diferente. É um Hum. lugar ali que é muito distinto do resto, né? São Paulo eu conheço bem e Recife eu tenho essa sensação de um lugar que transpira conhecimento, cultura, é muito interessante, assim. Talvez porque também é um lugar menor, né? Eu sou paulista, eu vivo no Rio, então você enxerga tudo isso, sabe? De uma forma muito legal, assim. E eu pude conviver com isso, pude conviver sentar num boteco e beber cerveja, entendeu? Que isso também para mim foi muito importante e é importante. E ao mesmo tempo a solidão daquele hotel serviu muito para o personagem também, como Hum. porque de alguma forma ele é muito solitário, né? Um personagem que carrega uma dor sempre, né? A la Leminski, né? Um homem com uma Hum. dor, né? Então ele tem essa coisa e de alguma forma eu fiquei adoentado lá mesmo. o que, o que foi muito bom. Mas, olha, do fundo do coração, eu gosto muito dali do Recife. Eu, por mim, moraria ali, tá? Daria fácil para morar ali. Enchendo o saco do Lordeiro. Mano mais, né? Eu nem sei se eu Eu- respondi o que você está perguntando, cara. Não, Estou tão respondeu magoado. perfeitamente, cara. Lordelo, eu queria falar sobre uma curiosidade que eu achei bem importante. Paterno, ela tem uma coprodução com a França. Isso influenciou de alguma forma em relação à abordagem estética, a ambição do projeto? Você poderia falar sobre como foi esse Não, processo? não. Acho que Paterno foi um filme que o meu primeiro filme foi um filme feito de uma forma muito independente, assim, muito uma bravura muito grande, né? A gente era assim universitário, ainda saindo da universidade, juntou uma galera, fez um longa o filme percorreu bastante festival e várias portas não se abriram porque a gente não tinha essa coprodução. E a gente foi um aprendizado. No segundo filme, que foi Paterno, eu tentei fazer o beabá dos passos, assim, para você desenvolver um projeto e tudo. E nesse desenvolvimento, a gente foi para alguns laboratórios na França, conhecemos o pessoal da Caravan Pass, que se interessou pelo projeto. E aí, o que, que ele fomentou para a gente? Ele fomentou uma grana de finalização junto com o CNC, que é o Centro Nacional de Cinematografia francês. Então, ele ajudou isso, né? Mas, de novo, outra coisa que o filme atravessou foi a pandemia. Isso dificultou muito o É processo para a verdade. gente. A gente ia finalizar o filme na França, que inclusive fazia parte, com profissionais franceses, e a gente não pôde fazer isso. A gente teve que finalizar que, enfim, auxiliou que a gente conseguiu mais recursos para o filme. Mas aí é isso. A gente chegou a alguns shortlists de festivais internacionais, mas infelizmente a Caravan Pieces, por causa da pandemia, porque aconteceu com a pandemia, ela meio que se diluiu. E aí os sócios, mas eles nunca interferiram em nada. A gente mandava os cortes, eles gostavam e faziam uma parte deles lá dentro, mas não teve nenhum tipo de. Mas isso é muito sintomático, assim, porque quando você falta recursos internos, que era essa época, contar com coproduções internacionais acabam se tornando vias de viabilização de filmes, né? Agora a gente está no governo que está retomando políticas públicas culturais, que tem mais editais, então as produções vão Sim, se tornar. Mas é muito sintomático a gente ter conseguido um apoio internacional justamente naquele momento, o que viabilizou a finalização do filme. E Marco e Marcelo, para a gente finalizar esse bate-papo que passou voando, eu vou deixar vocês a missão de convidar a galera do Artcult Cinema e Companhia a assistirem Paterno no cinema, principalmente na primeira semana, né? Que é muito importante. Então, fiquem à vontade para mandar qualquer mensagem que seja, que a gente vai fazer uma edição bem bonita e divulgar para todo mundo. bom, vamos lá. Pessoal do Ah, Articute Cinema e Companhia, estou aqui para convidar vocês para assistirem o filme Paterno, aqui é o Marco Rica que está falando. E é um filme que eu tenho muito prazer em ter feito e muito prazer em assistir esse filme. Acho um filme bastante importante para o momento que a gente vive, por mais que ele tenha sido feito lá atrás. É um filme que conversa muito com os nossos tempos e declara muito essa diferença social do país que vivemos. Então, acho muito importante. Valeu!
Eu sou Marcelo Lordelo, diretor, roteirista do Paterno. Junto com o Rick, a gente fez esse filme há um tempo atrás e está tendo uma extrema felicidade em estar lançando ele, porque é o momento de a gente conseguir que todo esse esforço, essa dedicação e essas reflexões sobre país que o filme tenta levantar cheguem ao público, que é o foco final. Então é muito importante o trabalho de vocês, da Articult, o trabalho de toda a imprensa, inclusive o trabalho de pessoas que o gosto que as pessoas têm pelo cinema, de ir para a sala de cinema, ver cinema nacional, um momento super bonito da nossa cultura cinematográfica. Assim, queria convidar todos vocês para verem o filme. Se gostarem, auxiliem, compartilhem, porque é muito importante essa ida do pro público e essa o espectador ativo, né? Que hoje em dia muito importante para as produções independentes como o nosso filme. Quero só agradecer e convidar vocês para ver o filme. Marcelo, Marco, muito obrigado mais uma vez. Desejo Pô, muito sucesso a vocês. Desejo sucesso ao Paterno, ao nosso cinema nacional. E por que precisarem, podem contar conosco. Forte abraço, viu? Então, muito obrigado, obrigado. querido. Forte Valeu, abraço. cara. Obrigadão. Abraço. Você. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.